que é muito importante nós confiarmos no Senhor e seguirmos a instrução dele, que é a questão de escolher com quem casamos, escolher com quem vamos dividir as nossas vidas, é das decisões mais importantes da vida. O indivíduo só é realmente feliz, o seu cônjuge só é realmente feliz, os seus filhos só são realmente felizes quando o casamento é feliz. E podemos dizer que uma boa parte dessa felicidade do casamento está em fazer a escolha certa. Infelizmente, hoje tem muita gente levando na brincadeira essa escolha. Eu já ouvi falar até de gente que escolheu quando ia casar, com quem ia casar, com base em aposta. Fez aposta lá com os amigos e tal, duvido que você ganhe a fulana de tal. Eu ganho sim, duvido que se você ganhar, você case com ela. Eu ganho e caso. Foi lá, ganhou a moça, casou só por causa da aposta. O casamento foi feliz? O casamento prosseguiu? Não. Tem muita gente que usa o critério somente da atração física, da beleza física. Isso também é assim um critério falho, que às vezes o pastor Delci gostava de falar, né? E é muito interessante, eu gosto de repetir essa ideia. Muitas vezes a moça escolhe um príncipe encantado. Aí aquele príncipe encantado abre assim o fecheclé, né? Escolheu só com base na aparência física o seu príncipe encantado. E um belo dia aquele príncipe encantado abre assim o fecheclé e sai de lá de dentro um monstro. E vice-versa, né? Às vezes o camarada escolhe para casar só porque a moça é muito bonita e descobre também um belo dia que foi um grande equívoco, que aquela moça não dá para conviver com ela. E tem muita gente escolhendo assim, só na base da aparência física. Outros escolhem só por causa, outros e outras escolhem só por causa do status. Aí ele é muito inteligente, aí ele é bem sucedido, né? Só por causa do status social, econômico, ou até mesmo acadêmico. Também é outro critério falho. Às vezes o indivíduo pode ter uma coleção de diplomas e você vai repartir a vida com ele e ver que aquela coleção de diplomas dele não vale nada para a vida a dois. Então, quais são os critérios para escolhermos com quem vamos dividir a nossa vida? Quais os critérios para escolhermos bem, para que haja uma boa possibilidade de felicidade no casamento? Sim, uma boa possibilidade, porque a primeira parte é escolher bem. A segunda parte é saber viver casado, saber ter uma vida a dois. E a Bíblia tem as orientações tanto para a escolha como para viver casado. Vamos ver o que a Bíblia orienta, né, sobre essa escolha para ser feliz no casamento. Tem muita gente aqui que já está na idade de escolher. Tem muita gente aqui que um dia vai chegar também à idade de escolher. Ah, pastor, então não serve para mim porque eu já escolhi. Não, serve também. Quem sabe você vai ajudar, você vai orientar alguém com esses critérios para escolher bem com quem vai casar. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 24. Livro de Gênesis, capítulo 24. Vamos ver aqui inicialmente. Depois nós vamos ver mais alguns versículos ao longo da mensagem.
Mas vamos ver aqui inicialmente, capítulo 24, vamos ver versículos 1 a 14. A palavra de Deus diz assim: Ora, Abraão era já velho, de idade avançada, e em tudo o Senhor o havia abençoado. E disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, desde o céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: Se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tornar teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Guarda-te de fazeres tornar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá mulher para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não farás meu filho tornar para lá. Então pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Tomou, pois, o servo 10 dos camelos do seu senhor, porquanto todos os bens do seu senhor estavam em sua mão, e partindo foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água, e disse: O Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de benevolência para com o meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte, as filhas dos homens desta cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser: Abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela responder: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecerei que usaste benevolência para com o meu Senhor. Na época de Abraão as coisas eram diferentes. Quem escolhia, quem acertava os casamentos eram as famílias. Os pais, se entendiam entre si e acertavam os casamentos. Hoje não é mais assim. Cada jovem é livre, cada jovem escolhe. Mas mesmo sendo assim naquela época, nós encontramos aqui princípios muito importantes para a escolha de cada um hoje, com quem vai casar. Abraão estava preocupado, ele já era bem idoso. Isaque ainda não havia casado. E ele não queria negligenciar isso. Mas ele não queria escolher esposa para seu filho Isaque na terra em que eles estavam, entre as mulheres filhas dos cananeus. Os cananeus eram um povo muito idólatra,
muito pecador. Certamente, se fosse escolher uma moça ali dentre os cananeus, seria uma moça que já traria toda a influência, toda aquela bagagem de um estilo de vida muito idólatra e muito pecaminoso. Abraão não queria isso para o seu filho Isaque. Abraão queria para Isaque uma esposa que fosse capaz de compartilhar a sua fé no único e verdadeiro Deus. Então Abraão pensou: vou buscar uma jovem lá da minha parentela, que não tem toda essa carga de idolatria que existe aqui nessa terra. E aí ele chamou o seu mordomo. Mordomo era aquele servo de confiança que administrava todos os bens do seu senhor, né? Se não me falha a memória, o nome dele era Eleazar. Aqui em outro lugar aqui no livro de Gênesis menciona, né? Era o servo mais antigo que ele tinha sob suas ordens, de confiança, administrava tudo. E ele, sendo velho, não podia mais empreender essa jornada e encarregou o seu servo. Mas logo aqui de saída nós vemos o que é básico, o que é essencial quando alguém vai escolher com quem vai casar. Que seja um servo de Deus, que seja uma serva de Deus. Abraão agiu com a sabedoria de Deus. Queria para a esposa de Isaque alguém que compartilhasse com a fé de Isaque, que não fosse influenciar Isaque para uma vida pecaminosa. Pelo contrário, alguém que fosse influenciada por Isaque para uma vida comprometida com a fé no único e verdadeiro Deus. Primeiro, ponto de partida: restrinja seu universo de escolha. Restrinja o seu universo de escolha. Seu universo de escolha deve ser entre aqueles que realmente servem a Deus, entre aqueles que realmente têm compromisso com Deus. Até mesmo, eu estava lendo alguns livros sobre casamento, alguns anos atrás, estava lendo alguns livros sobre casamentos de autores que não são crentes em Cristo. E esses autores diziam, concordavam, que compartilhar a mesma religião, compartilhar a mesma fé, ajuda a fortalecer o casamento. E olha que não eram autores crentes, não. Psicólogos, conselheiros matrimoniais, mas que na sua experiência, na sua atividade profissional, como, vamos dizer assim, conselheiros, terapeutas de casais, constataram isso. Que ter a mesma fé, ter a mesma religião, ajuda os casais a se unirem mais. Especialmente, meus queridos, quando é a fé no único e verdadeiro Deus, quando é a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro passo. E Abraão deixou isso muito claro, demonstrou isso. Falou para o seu servo: olha, vai lá buscar, lá no meio da minha parentela. Eu não quero que meu filho se case com uma das filhas dos cananeus. Abram suas Bíblias, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39.
Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. A mulher está ligada ao marido enquanto vive. Mas se falecer o marido, fica livre para o quê? Para casar. Com quem? O que diz o versículo? Com quem quiser. Há uma condição aí. Contanto que seja no Senhor, contanto que seja outro servo do Senhor Jesus Cristo. Crente procura outro crente para casar. Crente em Cristo procura outro crente em Cristo para casar. Não é? A própria Bíblia deixa isso muito claro. Não é? Se alguém está livre, desimpedido para casar, o apóstolo Paulo aqui está falando isso, em outras palavras, né? Se alguém está livre, desimpedido para casar, case com quem quiser, contanto que seja no Senhor. E esse é um princípio importante e antigo, lá desde Abraão, pai da fé. Colocou isso em prática na hora de escolher uma esposa para o seu filho. Então esse é o primeiro princípio, é o ponto de partida. Restringe o seu universo. Seu universo você vai procurar entre as servas de Deus, entre os servos de Deus, e verdadeiros. Toma cuidado, porque tem uns e outras por aí que às vezes se dizem servos de Deus e não são. Olha bem, para ver se é servo de Deus, se é serva de Deus realmente. Eu conheci um que não era não. Chegava com uma capa de espiritualidade, falava com aquela voz espiritual, né? Se é que existe voz espiritual, mas às vezes o cara quer fazer aquele ar de espiritualidade e tal, aí faz aquela voz espiritual, aí era um camarada assim alto, boa aparência, voz de locutor de FM, aquele camarada que tem facilidade até para paquerar e ganhar as meninas, né? Aí quando ele se interessava por alguma menina, chegava, olha o papo dele. Minha irmãzinha, mais ou menos assim, né? Eu estou fazendo uma interpretação por minha conta, mas é mais ou menos assim. Minha irmãzinha, o Senhor me revelou ser da vontade dEle, que nós namoremos, que nós fiquemos juntos. Aí a moça ficava encantada com aquilo, né? Só que depois de algum tempo, um belo dia, ele chegava para a moça e dizia: minha irmã, eu estava orando e eu estou triste porque o Senhor me revelou que nós precisamos desmanchar o namoro. E assim ele ia, namorando várias, né? Deveria ter aparecido uma inteligente, esperta, para dizer para ele: o Senhor te revelou, mas não revelou para mim não. Tinha que ter revelado para mim também, né? Mas olha, você corre esse risco, às vezes até mesmo um que se diz servo do Senhor, serva ou serva do Senhor, está interessado só em brincar. E namoro não é brincadeira, casamento não é brincadeira. Abre o olho para ver se é servo, serva de Deus mesmo. E quem anda procurando casamento, procurando alguém para casar em boate, quem anda procurando alguém para casar, essas festas mundanas, não é lá que você vai encontrar, não. Não é lá que você vai encontrar, não. De maneira alguma. Procura entre os servos de Deus, procura entre as servas de Deus. Primeiro princípio para a sua escolha. A segunda, olha só a atitude de Abraão quando o seu servo questionou. O que ele respondeu? Que ele sabia que Deus, voltando aqui ao livro de Gênesis, capítulo 24, né?
quando ele foi questionado pelo seu servo estava meio assim, mas se eu não achar, né, o que eu faço? Eu chamo Isaac para vir procurar também, lá na terra dos seus parentes, o que eu vou fazer se não achar? O que Abraão falou? Versículo 7. Final do versículo 7. Ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá mulher para meu filho. Abraão já tinha certeza que esse negócio era com Deus. Abraão já tinha certeza que Deus já estava agindo, Deus já estava atuando, que ele só precisava depender de Deus. Aí o seu servo aceitou, viajou à cidade lá na Mesopotâmia, onde estava o irmão de Abraão, chamado Naor, os parentes de Abraão. E o que o servo de Abraão fez assim que chegou? Botou um vídeo no YouTube. Estou procurando moças para casar com o Senhor, com o filho do meu Senhor. Pastor, que isso? Nem tinha YouTube naquela época. Mas ele podia colocar pessoas para anunciarem pela cidade, né? Ele poderia fazer amizade ali com as pessoas importantes da cidade. Ele foi com 10 camelos carregados das riquezas de Abraão, né? Então ele podia dar uma grande festa, chamar as pessoas importantes da cidade para conhecer as filhas. Foi isso que ele fez, não. O que ele fez assim que chegou na cidade do irmão de Abraão, de Naor? O que ele fez? Orou e pediu que Deus lhe desse uma moça bondosa para levar para Isaac como noiva, para ser esposa de Isaac. Uma moça bondosa. Olha o que ele orou pedindo a Deus. Uma moça que chegasse e oferecesse água para ele, não só para ele, mas para todos aqueles camelos, para aquela camelada toda, que ela fosse lá e desse de beber camelo por camelo. Já pensou? Muita paciência, muita bondade, né? Ficar dando água para beber para um montão de camelos, mais de 10 camelos. Ele pediu, em outras palavras, uma moça bondosa, virtuosa. Ele orou, pediu isso a Deus. Então, meus irmãos, esse é o segundo aspecto, a dependência de Deus em oração. Abraão dependia de Deus para encontrar uma boa esposa para seu filho Isaac. E o servo incumbido dessa missão também demonstrou a mesma dependência e orou. Nós precisamos depender de Deus e orar. Às vezes, para escolher, os jovens ficam muito ansiosos. É lógico que também precisa conhecer pessoas, tudo isso, né? Dentro desse universo dos crentes em Cristo. Mas também precisa depender de Deus em oração, orar sobre esse assunto, pedir que Deus dirija, pedir que Deus oriente, pedir que Deus faça a sua vontade. Você já está orando a respeito disso? Você que está chegando a época de fazer essa escolha, você que tem filhos que um dia vão casar, também já está orando a respeito disso, que Deus prepare alguém para sua filha, que Deus prepare alguém para o seu filho. Já está orando a respeito disso? Pastor, eu estou muito novo, eu só tenho 14 anos, eu só tenho 15 anos, mas o tempo passa rápido, a hora vai chegar. Vai orando a respeito disso, para que Deus vá preparando alguém, para que Deus lhe dê discernimento, para que Deus lhe dê o discernimento nessa escolha.
É interessante que Eleazar não pediu um sinal esdrúxulo. Ah, Senhor, a jovem que você me der em visão. Não, Eleazar pediu algo, uma coisa assim, com discernimento, né? Uma jovem que demonstrasse o quê? Bondade. Ora para Deus te dar esse discernimento, para você discernir isso. Ora, pede a direção de Deus. E Deus vai responder na hora certa, no momento certo, né? Entrega na mão de Deus para que seja negócio de Deus. Porque quando nós fazemos sob a nossa própria direção, tantas vezes falhamos, na verdade. Agora, quando Deus dirige, dá certo. E a outra coisa que eu queria destacar aqui, o terceiro critério, é não se deixar guiar pela vista, mas valorizar as virtudes na hora de escolher. Como Eleazar, né? Eleazar valorizou as virtudes. Ele não disse: ó Senhor, traga a moça mais bonita da cidade para eu levar para Isaac. O que ele pediu? Uma moça bondosa. Que ele pediu, né? E aí apareceu Rebeca, né? Prima de Isaac. Prima de Isaac. E olha o versículo 16. Olha como Deus é bom. Além de uma moça bondosa, diz também aqui o versículo 16 que ela era o quê? Muito formosa vista. Olha só, o que Eleazar pediu para Deus foi uma moça virtuosa, e veio uma moça virtuosa e bonita. Mas eu quero destacar aqui outra virtude de Rebeca. Diz que ela era pura, não havia conhecido varão algum, não havia tido relação sexual com nenhum outro jovem. Uma moça pura, uma moça virtuosa. Hoje, a questão do sexo está tão banalizada. Tão banalizada, todo mundo praticando sexo fora do casamento, antes do casamento, e a Bíblia sempre estabelecendo essa questão da pureza sexual. A sexualidade hoje é exacerbada, supervalorizada. Conversei com uma médica outro dia desse que estava falando a respeito do desenvolvimento hormonal precoce das meninas, porque estão sendo muito estimuladas sexualmente. Então começam a ter um desenvolvimento hormonal antes da época, antes da hora, né? Nós vivemos tempos em que tudo é sexo, 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 e se tornou uma coisa tão banal, mas não é assim que a Bíblia vê o sexo. A Bíblia vê o sexo como um dom de Deus para ser usado no casamento. Aí é bênção. Fora do casamento é maldição. E Rebeca era uma moça pura. Meus queridos, preservem-se puros para o casamento. Esqueçam esse bombardeio da sociedade, esse bombardeio da mídia, né? Vamos nos encher da palavra de Deus. Lá em Filipenses capítulo 4 diz: tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensai. Então vamos usar esse filtro no que entra na nossa mente, no que a gente coloca na nossa mente. Vamos ser puros. E vamos levar essa pureza para o casamento, né?
procure alguém que seja puro para casar. Procure uma moça, um rapaz que seja realmente puro para casar. E ela também tinha outras virtudes. Vamos agora aí ver o versículo 58. Aí o Eleazar conversou com o pai de de Rebeca, né? Conversou com o pai de Rebeca, com uma família dela, contou a história, como ele foi incumbido por Abraão, como ele orou a Deus e Deus respondeu, trazendo Rebeca. E aí o Naor, ele concordou que isso era algo de Deus. E já estava quase... já estavam quase acertando todos os detalhes, quando lembraram de consultar Rebeca. Consultaram Rebeca e perguntaram para ela, olha aí, versículo 54, irás tu com este homem? E ela respondeu o quê? Mostra aí pelo menos uma foto de Isaac. Não tinha naquele tempo, né? Sabia nem como Isaac era. Dom Pedro I esqueci o nome da primeira esposa dele. Esse nome. Eles pelo menos viram pinturas com a cara um do outro, né? Já tinha. Hoje tem gente que começa a se conhecer pela internet, manda logo uma foto, um vídeo, e é um perigo, né? Porque já passou pelo Photoshop. Já passou pelo Photoshop e tal. Aí quando vê de perto, entrei numa furada. Mas pelo menos se viram. Rebeca, naquela época, não existia nada disso. Mas ela demonstrou outra virtude muito importante, fé em Deus. Se o mordomo do meu tio está dizendo que isso é coisa de Deus, se o mordomo do meu tio está dizendo que veio com essa incumbência e que orou, e que Deus me mandou ao encontro dele, então eu vou. Ela respondeu, eu irei, prontamente. Uma moça de fé. Você faria isso no lugar de Rebeca? Ela fez porque ela era uma moça de fé. Outra virtude de Rebeca. E mais, ela era uma moça recatada também. Quando, durante a viagem, né, foram se aproximando lá do acampamento lá de Abraão, e aqui versículo 64, ela levantou os olhos, viu a Isaque. É aquele lá que é meu noivo? Espera aí um pouquinho. Ela foi e fez o quê? Veja aí o final do versículo 65. Tomou o véu e se cobriu. Esse era o costume para uma moça recatada. Ela não deveria se apresentar diante do seu prometido descoberta, sedutora. Ela deveria se apresentar diante do seu prometido coberta com véu. E assim foi uma moça recatada. Hoje em dia, o que dizem para as moças, para as mulheres? Você tem que ser sedutora, a mulher poderosa é a que seduz todo mundo. Não é isso que a Bíblia ensina, não. A Bíblia ensina que devem ser recatadas, que devem guardar os seus encantos para o marido quando estiverem casadas. Rebeca apresentou essa virtude também, recatada. A moça cheia de virtudes. Nós precisamos, especialmente quem vai casar, todos nós, mas especialmente quem vai casar, precisa aprender a valorizar as virtudes. E Isaac aqui também demonstrou uma virtude. Quando ele foi apresentado a Rebeca,
levou Rebeca, versículo 67, para a tenda de Sara, sua mãe, já havia falecido, estava a tenda desocupada, seria deles agora, casados. Ela lhe foi por mulher e muito mais do que isso, muito mais por esposa, diz aqui que Isaque a amou. Um marido virtuoso sabia amar a sua esposa. Naquela época não precisava amar, não. A esposa servia ao marido como esposa, administradora do lar, etc., sexualmente. E tudo bem, é uma boa esposa. Mas Isaque não. Isaque amou Rebeca. Marido virtuoso também. Né? Então é isso que precisa ser procurado, é isso que precisa ser valorizado. Virtudes. Abre o olho, está namorando alguém, ou vai namorar, não fica naquela de, eu estou apaixonado por ela. É legal isso, né? Depois você relembra, né, já casado, lembra esses tempos, e você relembra isso, né, achando legal, gostando disso, é legal, mas estar apaixonado não pode impedir você de avaliar se o seu pretendente ou se a sua pretendente tem virtudes ou não. E apesar de toda a sua paixão, se você descobrir que não tem virtudes, não deu certo, desculpe, seja honesto, seja franco, termine o namoro, porque de quanto mais tempo demorar, vai ser pior, vai ser mais difícil. Seja honesto, seja franco, não deu, tal, vamos desmanchar por aqui. Mas foque nas virtudes. Como Eleazar fez, ele pediu a Deus uma moça bondosa, uma moça de virtudes. E Deus mandou realmente uma moça cheia de virtudes. Põe o foco nisso, pede a Deus um namorado, um futuro marido virtuoso, pede a Deus uma futura esposa virtuosa e coloca o seu foco nisso, presta atenção, presta muita atenção nisso, porque depois que casar, aí você vai levar o pacote, ou o mala, ou a mala, não sei, né? Pelo resto da vida. Não deu certo, separa. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Não se casa com essa perspectiva, se não der certo, separa. Não é isso que a Bíblia ensina, não. A Bíblia ensina que é para casar, para dar certo, para ser para toda a vida. Então faça a escolha certa. Faça a escolha certa e depois também trabalha de maneira correta para o seu casamento dar certo e ser feliz. Né? Primeiro passo é esse. A Bíblia mostrou aqui quais são as atitudes, quais são os princípios na escolha. Escolha um servo, uma serva de Deus. Dependa de Deus em oração. Valorize, procure virtudes. Que isso que é importante. Que Deus lhe abençoe para você escolher acertadamente, usando esses critérios que a Bíblia ensina. E papais, mamães, tios, avós, vamos orar sempre por nossos jovens, também nesse aspecto. Nós costumamos orar para que nossos jovens cresçam fiéis a Deus,
costumamos orar pela conversão dos nossos jovens, costumamos orar pelos estudos, pela saúde, pelas escolhas profissionais. Vamos orar também pelas escolhas dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, no que diz respeito ao casamento, para que sejam felizes nisso também. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos